Aleluia. Pai, nossa adoração nesta noite é para Ti. Estamos aqui por Tua causa e nós queremos Te reconhecer como o leão da tribo de Judá, como a raiz e a geração de Davi, como a brilhante estrela da manhã, como o sol da justiça, como o Cordeiro de Deus, como o Verbo vivo, como aquele que era, é o Deus que é, que era e que há de vir. Tu és o maravilhoso, és o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nesta noite nós reverenciamos a Ti, nesta noite nós Te damos a honra, a glória, o louvor, a exaltação, porque Tu és merecedor, porque Tu és digno de ser louvado, Tu és digno de ser adorado entre nós. Receba o louvor, a exaltação, a adoração, receba a honra, receba a glória. Bendito, bendito é o Teu nome para sempre. Exaltamos a Ti nesta noite, glorificamos a Ti nesta noite, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Exaltado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória. O Teu nome está sobre todos os nomes. Tu reinas para sempre, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. És o poderoso de Jacó. Tu és o soberano dos reis da terra. És o onisciente, onipotente, onipresente. És o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Glorificado seja o Teu nome, hoje e sempre. Aleluia, aleluia. Se você pode, aplauda o seu amado bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você ainda de pé, pegue a sua Bíblia. Tá bom? Pegue a sua Bíblia. Se você não tiver, sente do lado de um crente. Eu estou brincando, gente. É brincadeira, tá? Mas pegue a sua Bíblia. Muitos têm no celular, né? Não tem ela impressa, mas tem no celular. Mas pegue a sua Bíblia. Ou se porventura você não trouxe, compartilhe a leitura com alguém. Olhe se tem alguém do seu lado aqui. Porventura não tem, vai ser compartilhado. Nós vamos ter aqui no telão também. Mas deixa eu dizer uma coisa, preste atenção aqui. Rapidinho aqui, ó. Mesmo que você esteja usando a sua Bíblia no celular, eu quero lhe fazer um pedido em nome do amor. Não perca a prática, o hábito de usar a Bíblia impressa. Você sabe por quê? Porque aqui é muito fácil, né? Eu quero ver aqui. Tá bom? Amém? Filipenses capítulo 4, ok? Filipenses capítulo de número 4. Eu quero ler com você os primeiros 3 versículos, ok? Filipenses 4, versículos de 1 a 3. Tá? Vocês podem nos acompanhar aí também. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém e amém. Eu vou dar o tema para você e eu quero fazer uma pequena oração antes de você se sentar. Libera esse tema para a gente aí, por favor.
relacionamentos restaurados. Amém? Pastor, por que você vai falar sobre isso hoje? Porque nós estamos lidando com vidas. E Salomão já disse que ferro com ferro se afia. E mesmo a gente às vezes não querendo, a gente acaba se estranhando com o outro. E às vezes para a gente buscar o caminho de uma restauração, a gente prefere mudar de célula, mudar de setor, mudar de área, mudar de igreja. Não é assim que às vezes acontece? Mas a Bíblia, ela mostra um caminho sobre modo excelente para a gente. E é sobre esse caminho que eu quero falar um pouquinho com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos juntos aqui. Quero lhe agradecer pelo privilégio de estar com os meus irmãos aqui e poder ministrar esta palavra. Fale conosco, abençoa-nos com a tua palavra e que o teu nome seja honrado e glorificado. Faça assim, Espírito Santo, para a glória de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você puder, anote. Nós não foi possível compartilhar os slides, então a gente só tem o texto base e o tema, tá bom? Mas eu quero compartilhar algumas coisas muito importantes sobre isso, e se você puder, anote, tá ok? Queridos, preste atenção. A unidade e a harmonia na igreja, no corpo de Cristo, entre os irmãos é tão importante e crucial que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta que foi destinada à igreja de Filipos, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Paulo, ele considerava a unidade e a harmonia entre os irmãos do corpo de Cristo tão essencial, tão crucial, que quando ele está escrevendo esta carta à igreja de Filipos, a qual, presta atenção, esta carta, ela não seria somente lida na igreja, mas era uma carta que seria lida em público. E esta carta, além de ser lida em público, seria uma carta que também seria enviada para outras igrejas. E você sabe que, preste atenção, e ele considerou isso tão importante, a unidade, que Paulo, mesmo sabendo que essa carta seria lida na igreja de Filipos, ela seria lida em público e seria compartilhada com outras igrejas, ele faz menção na carta de uma discórdia que aconteceu entre duas irmãs nossas em Cristo, entre Evódia e Síntique. Ele faz menção, e pare para você pensar, meu Deus, a carta vai ser lida diante da igreja. E você está fazendo menção de uma situação, de um problema de relacionamento que aconteceu entre duas irmãs, você vai expor para a igreja. Preste atenção nisso aqui que eu quero compartilhar com você. Porque Paulo, ele resolve expor essa situação para a igreja, desse problema de relacionamento entre essas duas irmãs aqui, porque ele decide fazer isso. Eu tenho algumas razões aqui para lhe compartilhar. Por que Paulo decidiu levar esse assunto à baila, levar esse assunto para que a igreja conhecesse da situação? Primeira razão, porque se tratava de duas líderes naquela igreja. Eram duas mulheres que exerciam uma posição de liderança naquela igreja. Eram pessoas influentes dentro da igreja. Não se tratava simplesmente de irmãs em Cristo, mas se tratava de líderes dentro da igreja, de duas mulheres que exerciam uma posição de líderes. Segunda razão, porque aquele problema já não era um segredo para a igreja. Entende a razão dele estar expondo? Porque já não era segredo aquilo. Era uma coisa que havia já vazado. Então ele não está querendo envergonhar ninguém, mas ele está tratando de um assunto que a igreja já conhecia. Terceira razão, porque se tratava de um problema de relacionamento dentro do corpo e estava comprometendo a saúde do mesmo. O corpo de Cristo, ele é formado por membros, por nós, pessoas.
Então, se existe um problema aqui, é o corpo que está sendo afetado com o problema. Então, ele está preocupado porque era um problema de relacionamento dentro do corpo de Cristo. Quarta razão, porque elas eram cooperadoras de Paulo. Elas eram mulheres que eram úteis na obra do Senhor. Eram mulheres que Paulo diz, minhas cooperadoras. Mulheres que trabalharam mesmo comigo. Quinta razão, porque aquele problema entre elas tinha travado o trabalho em equipe. O problema de relacionamento entre aquelas irmãs travou o trabalho que elas vinham fazendo em equipe. E a última razão que eu quero lhe dar é porque o próprio apóstolo Paulo já havia vivido uma experiência de ter problema de relacionamento com Barnabé. O livro de Atos, no capítulo 15, o versículo 39, ouça o que está escrito. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, enquanto que Paulo e Silas foram em uma outra direção. E pare para você pensar, Paulo está dizendo, eu vivi isso. E eu estou vendo acontecer na outra igreja, eu não quero que isso continue, vamos resolver essa situação, esse problema. E essa expressão aqui, tal desavença, sabe o que significa? Significa desentendimento, discussão forte, contenda, os ânimos se exaltaram. Então, quando o texto diz que houve entre Paulo e Barnabé uma desavença muito grande, foi uma coisa muito séria que aconteceu entre eles. Muito séria mesmo. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa que aconteceu. Os que foram conosco para o Maranhão, de Oriximiná, de Óbidos, de Alenquer, aqui de Monte Alegre, e uma família de Belém, eles ficaram sabendo muito tempo depois de uma decisão que eu e minha esposa tomamos debaixo de uma direção do Espírito Santo. Qual foi? Nós tomamos uma decisão de pagar um preço para nós, eu e ela, nós discipularmos todos que estavam indo com a gente para o Maranhão. Pastor, mas não eram todos da mesma igreja? Sim. Mas tinha gente de Oriximiná, de Óbidos, de Alenquer, de Monte Alegre, de Belém. Pessoas que nunca tinham convivido juntos. E em 91, quando eu fui para Belo Horizonte, fiquei 1 ano lá no seminário, eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci. Isso foi que me levou a tomar tal decisão. E a maior causa, guarde isso que eu vou lhe dizer, a maior causa de muitos missionários abandonarem o campo missionário e voltarem para suas igrejas, voltarem para casas, se chama problema de relacionamento. Problema de relacionamento. Então nós decidimos trazer para nós. Pesou, mas nós decidimos trazer para nós. Por quê? Porque a gente sabia que eles iam ter aquele problema, conflitos para se encaixar, para a coisa funcionar. Eu tive problema no seminário com uma jovem lá. E ela pensava de um jeito, eu pensava de outro. E quando a gente ia conversar, era faísca para tudo quanto é lado. Quando nós fomos para o prático, a nossa líder, ela percebeu. Ela chamou nós dois assim. Estávamos no prático. Olha, vocês dois, vocês vão ali para debaixo daquela árvore ali e vocês vão se entender. Porque se vocês não se entenderem, vou mandar vocês dois voltarem. Lá vai nós dois para debaixo da árvore. O que nós decidimos fazer?
era questão de, ela era de uma outra denominação, de uma outra igreja e eu de uma. Divergíamos em termos de crença, de fé em alguns pontos. Quem foi que ganhou, pastor? Jesus. Não foi nem eu nem ela. Ela continuou crendo no que ela cria, eu continuei crendo no que eu cria, e nós decidimos respeitar um ao outro e caminhar servindo a Jesus aonde Deus tinha nos colocado. Você sabe o que é um dos grandes problemas? É eu não ceder. É eu manter a minha razão. Então, quando, queridos, eu percebi isso, cheguei com a minha esposa, meu bem, olha, nós estamos vindo de lugares diferentes. Eu aprendi isso aqui, então vamos fazer isso aqui para servir de proteção. E mesmo a gente discipulando, todos, ainda saiu algumas faíscas que a gente teve que chegar com o extintor lá e apagar o início de algum fogo que estava surgindo. Mas se trata, querido, de uma coisa muito séria. E Paulo, aqui quando a gente volta para o texto, Paulo sabia da importância do trabalho daquelas irmãs da comunidade de Filipe. Mas ele sabia também que a contenda, que a discórdia entre elas poderia colocar tudo a perder. Ele sabia disso. E a coisa poderia desandar de tal maneira que todo o trabalho, todo o investimento poderia colocar tudo a perder. Aí eu pergunto, o que causou, pastor, tal discórdia entre elas? Provavelmente, guarde isso aqui, provavelmente foi uma coisa boa, não uma coisa ruim. Tinha um irmão que dizia que casais assim, maduros espirituais, a briga deles é assim: mas meu bem, eu te falei que não sei o que, mas meu amor, não sei o que, mas querida, não sei o que, mas meu... Acho que é assim a briga. Tem outros que é mais baixo, o nível é mais baixo, né? Mas tem uns que é nesse nível, assim, meu amor, minha querida, meu bem, né? Desse jeito estão brigando. Então, provavelmente, foi uma coisa boa. Uma contenda entre elas. Pastor, do que você está falando? Preste atenção nisto aqui. Por volta do ano 61 depois de Cristo, por volta do ano 61 depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava preocupado e procurando organizar a comunidade de Filipos. E lá na cidade de Filipos, Paulo encontra essas duas mulheres, Evódia e Sintique, trabalhando na organização da obra de Deus. E aí o que acontece? Por elas viverem naquela cidade há muitos anos e serem conhecedoras da realidade, e no ímpeto, no desejo de ajudar Paulo, elas não ficaram concordando em determinado ponto, ou pontos. E isso fez com que aqueles problemas aflorassem entre elas duas. Então provavelmente não foi uma coisa ruim. E às vezes, se você for perceber, dentro de uma igreja, na visão de célula, às vezes pode acontecer uma briga por causa de uma ovelha. Você lembra os pastores de Abraão, os pastores de Ló? Briga por causa de ovelha. E às vezes pode acontecer. Uma ovelha, ela diz: poxa, eu acho que eu vou para aquele setor de lá. Ah, meu Deus. Quando esse supervisor de setor descobre esse negócio: não, a ovelha é minha. Não, mas ela achou, ela sentiu de Deus. Não, mas eu paguei um preço por ela. E aí você vai ver que a discórdia, ela acaba surgindo por causa de uma coisa boa. Quem está me entendendo aqui no que estou falando? Você entende? Às vezes uma coisa boa causa isso. Aí não vai, porque o fulano traiu, porque o fulano matou, porque o fulano roubou. Não, gente. Você entende? Às vezes coisas boas podem causar discórdias dentro do corpo. E provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Agora, preste atenção nisso aqui. Qual foi a solução encontrada por Paulo para resolver aquele problema? Primeira, foi levá-las a optar por uma reconciliação entre elas. O que ele diz? Olha, eu rogo a Evódia e a Sintique para que sejam unânimes no Senhor. Em outra versão diz: para que andem
concordemente. Eu rogo para que não briguem mais. Eu rogo para que vivam em harmonia, que restabeleça a boa convivência no Senhor, que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Então o que Paulo está dizendo, ele está falando aqui, querido, de um segredo que ressignifica, ou seja, que dá um novo sentido, que dá um novo significado, e que é um segredo que não é novo. Qual é o segredo? Praticar a palavra. Eu estou falando de Mateus capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu só ter com ele. Isso é Bíblia. Mas às vezes a ferida ela está tão grande, a gente se permite ser tão ferido, que ao invés da gente ir ter com ele, a gente vai ter com outra pessoa para falar da nossa ferida, para falar do nosso problema. E aí a gente acaba envolvendo pessoas que não têm nada a ver com a situação. Entende? Outros acabam sendo envolvidos no problema. Mas o princípio permanece, segredo para ressignificar, ou seja, para dar um novo sentido, para dar um novo significado, como é praticar a palavra. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Se eu amo, eu vou precisar, em amor, falar sobre a situação, sobre o problema. Entende? É o primeiro segredo aqui. É eu decidir usar o princípio bíblico. Mas preste atenção. Qual é o conselho do inimigo no nosso ouvido? Eu e o pastor Teixeira estamos aqui. O pastor Teixeira me ofendeu. O que o inimigo fica falando? O inimigo nunca vai dizer para mim, Elcio, vai te reconciliar com o Teixeira. Não. Ele vai dizer, Elcio, espera, porque foi o Teixeira quem te ofendeu, então ele tem que vir pedir perdão para ti. Enquanto ele não vir, tu não cede. Porque se tu for lá, tu vai ver só, ele vai se encher de razão. Tá vendo? Tá vendo só? Como ele teve que vir aqui para se reconciliar comigo. E aí a gente bate o pé e diz, a gente só falta dizer, diabo, tu tem razão mesmo. Só falta dizer isso. Diabo, tu tem razão mesmo. Se ele não vir, eu não vou, porque não foi eu quem ofendi ele, foi ele quem me ofendeu. E Jesus está dizendo, Elcio, se o Teixeira te ofender, vai tu ter com ele, não espera ele vir ter contigo. Então o que Jesus nos ensina vai contra tudo aquilo que a gente está aprendendo no mundo aí, gente. Irmão, é muito mole, rapaz. Não foi ofendido, tu ainda vai lá para te reconciliar, mas rapaz, tá que eu vou. Aí, você lá, sabe que tu tem razão? Não vou, vai ter que vir aqui. Entende? É muito sério isso, queridos. É muito sério. Aí, enquanto isso, a ferida vai só aumentando. Vai só aumentando a ferida. Eu não vou conseguir olhar com bons olhos para o pastor Teixeira. Eu não vou conseguir olhar com bons olhos. Por quê? Porque eu estou ferido. E eu estou esperando que ele venha me pedir perdão. Aí a coisa fica travada. Ela fica desse jeito. Queridos, praticar esse princípio é escolher ressignificar o que deu errado em seus relacionamentos, seja com seus líderes, ou com os seus companheiros de ministério, ou com os seus liderados.
Praticar esse princípio de ter com a pessoa significa dar um novo sentido para isso. E a segunda opção que Paulo nos fala aqui, primeiro, o que é a primeira opção pelo qual ele optou? É levá-las a se reconciliar entre si. Segunda opção que ele usa aqui, que é muito interessante. Preste atenção só. A segunda opção, ele pede ajuda ao seu fiel companheiro de jugo. O nome dessa pessoa não é nem mencionado. Mas o que ele diz? Preste atenção no início aqui do texto. Ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Ou seja, se elas não estão conseguindo só entre si resolver, auxilia elas. Ajude para que elas consigam se reconciliar, para que haja essa reconciliação entre elas. Esse companheiro de Paulo, como diz, como o nome não é mencionado, ele era um ressignificador. Ou seja, alguém que era um instrumento para dar um novo sentido para aquela situação, dar um novo significado. Era um apaziguador, ele era um pacificador, um homem de paz. Gente, bem rápido um exemplo aqui, pare para vocês pensarem. Jonatas, filho de Saul. Jonatas, filho de Saul. Amigo que amava de coração a Davi. Aí ele está aqui com o pai. O pai diz: meu filho, só parafraseando aqui, meu filho, eu vou matar Davi. Eu vou matar. Ele está querendo usurpar meu trono. Eu vou matar. Aí ele chega aqui do outro lado. O Davi: Jonas, o que eu fiz pro teu pai? Ele quer me matar, ele tá procurando para me matar. Aí ele tá aqui: Davi, por favor, não olha dessa forma pro meu pai, sabe? Então, papai, o Davi é gente boa, papai, ele não tá querendo isso, papai. Gente, Jonatas, ele tá aqui no meio. Ele não quer perder a amizade de Davi. Mas ele não quer também desonrar o pai. E ele está sendo esse instrumento para conciliar a situação. Você sabe qual é um grande perigo aqui desse companheiro, desse fiel companheiro? É dele acabar tomando um partido. De que lado eu fico? Eu fico do lado do meu pai ou eu fico do lado de Davi? O Jonatas toma uma decisão. Eu vou ser um apaziguador. Eu vou ser aquele que vai dar um novo significado para esse relacionamento, entende? Ele não está tomando partido, mas ele está aqui tentando conciliar para que não se matem, sabe? Para que não tenha briga. Ele está sendo esse instrumento. E Paulo está contando com esse companheiro aqui, entende? Para ser esse instrumento. Ele diz: olha, se elas não estão conseguindo, meu fiel companheiro, auxilie elas. Entra na cena para você ajudar diante dessa situação. E ouça, preste atenção nisso aqui. Existem situações que as evódias e as síntiques, elas conseguem com maturidade e graça resolver. Ok? Porém, existem situações em que aqueles que estão de fora, aqueles que estão vendo a coisa de fora, eles vão precisar entrar em cena para ajudar a resolver o problema. Você entende? Vão precisar entrar em cena para ajudar a resolver, porque elas já tentaram, mas não estão conseguindo. O que foi que aquela minha líder fez no seminário? Ela já tinha... A gente não sabia que ela estava de olho, mas ela estava. Ela já tinha visto que cada vez que a gente ia conversar, saía faísca o negócio. Aí ela chega: vem cá. Vocês vão se reconciliar para ali. Porque não dá do jeito que está acontecendo. Vocês vão precisar fazer isso. Só quem está entendendo, dá um amém para mim aí, por favor. Ouça, a igreja de Cristo precisa de ressignificadores. Ou seja, apaziguadores. Pastores, de líderes, de pessoas que tenham esse coração. Queridos, Paulo, mais adiante, ele
está junto com Timóteo, junto com Barnabé, Gálatas 2, 1 e 9, vê eles juntos, reconciliados. E mais na frente nós vemos Paulo pedindo para Timóteo: olha, quando tu vires ter comigo, traz João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, aquilo que fez eles terem problema entre si, agora eles estão voltando à paz. E eu quero falar, para eu concluir aqui, o significado do nome de Evódia e de Síntique. Preste atenção aqui. Evódia. O nome Evódia é de Evodomai, que significa ir bem, prosperar, fazer uma boa jornada. Evódia significa ir bem, prosperar, fazer uma boa jornada. Todavia, ela não estava indo bem, nem prosperando e nem fazendo uma boa jornada. Ou seja, aquilo que significava o nome dela, em virtude de um relacionamento quebrado, a coisa estava andando tudo ao contrário. Ok? Estava dando tudo errado. Termos semelhantes são empregados no versículo 2 da terceira carta de João. João, ele diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. E não era isso que estava acontecendo com Evódia. E o nome Síntique, preste atenção, é também um nome grego que significa afortunada. Porém, ela estava naquele momento vivendo uma pobreza espiritual, por falta de amor e por falta de perdão. Ela não estava sendo uma mulher afortunada. E parafraseando, para eu fechar, o que Paulo, mais ou menos, ao escrever para elas, pegando o significado de seus nomes, o que ele estava dizendo? Imagine isso aqui, o apóstolo Paulo dizendo para Evódia e Síntique o seguinte: eu estou rogando que vocês se reconciliem e ao mesmo tempo pedindo ajuda ao meu fiel companheiro de jugo, que vos auxilie nesta reconciliação, para que tudo vos vá bem, para que vocês sejam prósperas e afortunadas, e para que possam fazer no Senhor uma boa jornada. Você entende, pegando o significado dos nomes dela? Porque não estava acontecendo. A obra havia parado, o relacionamento, o corpo estava sendo afetado, pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo. Então Paulo está buscando os meios para que aquilo acontecesse. Se de repente você me dissesse agora: pastor, graças a Deus eu não estou vivendo nenhum problema, eu digo glória a Deus por isso. Mas você tendo consciência de tudo isso aqui, você pode ser esse ressignificador, esse apaziguador, essa pessoa que vai dar um novo sentido para problemas de relacionamentos. Amém, queridos? Eu vou lhe pedir, fique de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pequena oração com você. Eu quero fazer uma pequena oração com você. Por favor, aí onde você está mesmo. Aí onde você está. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos por um momento. Queridos, nós fomos chamados pelo Senhor, e isto é um privilégio tão grande, de sabermos que Ele nos chamou para algo glorioso, algo tremendo. Mas nós sabemos como o inimigo, ele procura atrapalhar para tentar travar isso na nossa vida, para tentar nos impedir. Pense, quantas pessoas no passado já recuaram, já retrocederam, já entregaram tudo por causa de relacionamentos que foram quebrados, mas também por falta de humildade para voltar, para que houvesse uma reconciliação. Por favor, coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero que você ore comigo. Espírito Santo, Senhor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude, Senhor amado, a viver esse amor genuíno. Nos ajude a nos relacionar com maturidade com aqueles que estão no mesmo nível que nós.
com aqueles que estão acima de nós, mas com aqueles que estão abaixo de nós como nossos liderados. Nos ajude. Senhor, obrigado pela tua mão e tua proteção para todos nós, mas também nós te pedimos que na posição de líderes, nos ajude a ser como este companheiro fiel de Paulo, a quem ele pôde pedir ajuda para ajudar na reconciliação daquelas duas líderes. Nos ajude tanto manter o nosso coração guardado e protegido, mas nos ajude também a ser esse instrumento, Senhor, de reconciliação. Nos ajude para a tua glória, Senhor, e que o inimigo não encontre lugar. Que o inimigo não encontre brecha para tentar nos dividir, para tentar, Senhor amado, Pai, fazer com que a gente caminhe em direções opostas. Em nome de Jesus, nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. E nós tomamos posse daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Tomamos posse do teu amor que tem sido derramado em nossos corações. Tomamos posse da tua paz que excede todo o entendimento, que é capaz de guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E eu quero declarar essa bênção não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada um dos meus amados que estão aqui. Senhor, como disse Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ajude-nos a guardar o nosso coração, mas também nos ajude a ser esse instrumento, Senhor, Pai, de reconciliação, se assim for preciso, e que nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nosso ministério, o teu nome seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só segura aí para eu passar para o pastor Dani, isso aqui. Só fique em pé que ele vai... Então, pode vir aqui. Eu vou só lhe falar uma coisa. Se isso aqui que eu vou lhe falar, eu estiver falando alguma indireta, eu vou prestar conta com Deus. Se eu estiver falando isso aqui, tipo assim, uma mensagem chapéu, eu vou prestar conta com Deus disso aqui que eu vou estar falando. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: se houve entre você e uma outra pessoa problema de relacionamento, primeiro pedido de Paulo, se reconcilie com essa pessoa. Se houve, vá se reconciliar. Se não teve, e Deus permitiu com que você tivesse conhecimento de uma situação, não é para você levar em frente, é para você ser um ressignificador, alguém que vai dar um novo sentido para aquela situação. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Obrigado, meus amados. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Eu preciso te transmitir aqui alguns avisos. Por conta disso, eu preciso que você se sente por um momento. Queridos, se puder até ligar uma lâmpada para a gente. Esse final de semana nós tivemos a nossa conferência de missões. E foi incrível. Eu quero parabenizar todos os irmãos. Tantos irmãos que até mesmo estavam escalados para trabalhar com a gente. E com muito temor chegaram. A gente quer fazer a conferência que a gente nunca fez. Tudo bem, pode fazer. Então nós tivemos um número bem legal de irmãos da cidade fazendo a conferência, né? Então deixa eu te falar uma coisa. Eu penso que nunca foi dito pelo pastor Elcio, nunca foi dito pelo pastor Salles, nem por mim, que era proibido alguém da cidade participar da conferência. A conferência de missões é só para o pessoal que vem de fora, do interior e tal. Não, não. É para a igreja, é para quem quiser participar. Eu tenho certeza que todos os irmãos e irmãs que foram participar da conferência tiveram suas vidas marcadas. Amém ou não amém? Então foi incrível mesmo e foi uma bênção. Então nós aproveitamos e fizemos esses 2 dias o nosso PGR, Presbitério de Governo Regional. Nós fizemos no mês de outubro,
lá em São Luís, né? E nós agendamos para realizarmos aqui, já está programado mais 3 para 2020, mais 2 para 2023. E alguns pastores tiveram que já retornar. O pastor Charles, por exemplo, sábado tem um evento, e o pastor Belo tem a questão de um batismo lá na cidade de Prainha, e o pastor Atilano e o pastor Rosinaldo foram de gaiato mesmo, que não tem nada. Não, brincadeira. Eles têm os compromissos. Mas eu quero fazer menção do pastor Marcelo, pastora Socorro, pastores sem da Paixoxa. Fique de pé, por favor, meus pastores. Pastor Marcelo, pastora Socorro. E eles cedo vão ter que ir, que amanhã tem uma programação muito especial também lá na igreja lá. Agora, também temos aqui os pastores sem da nossa parte, hoje Almeirim, pastor Willam, pastor Emilai. Por favor, fique de pé. Glória a Deus. Casal jovem, revolucionários. Glória a Deus, glória a Deus. Tem também a nossa liderança, pastor Saio, pastora Nozira, que estão aqui com a gente. Fica de pé, a igreja. E o nosso pastor Elcio, que estendeu a sua vinda, mas amanhã já vai estar indo, graças a Deus. Brincadeira, é muito bom ter ele aqui com a gente. Vai estar com a gente no nosso PGR já em abril, já está tudo certo. Conferência do MDA. E não é fácil para ele passar, já está desde quinta, né? Quase uma semana fora, é muito desafiador para quem é supervisor da base, diretor da base de São Luís e pastor sênior da igreja lá, é desafiador. Então foi bênção e nós nos sentimos muito, muito, muito honrados. Deixa eu te falar uns avisos importantes. No outro final de semana, já é Natal, gente. Já é Natal. Então eu já estou desde agora aberto para receber presente. Não precisa esperar chegar, que tumultua muito, entendeu? Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Dia 24, que a gente libera a igreja para ter a ceia de Natal, no dia 24 será num sábado. E aí, domingo vai ser dia 25. Como nós vamos fazer? Nós vamos tá liberando do culto pela manhã, porque nós queremos fazer um grande culto de Natal à noite. Somente aqui na sede, nós vamos ter a cantata de Natal e muita coisa aqui vai estar acontecendo. Então nós vamos já preparar o nosso ambiente aqui também, aqui fora. Né? De repente a igreja vai encher em nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Nesse período a gente recebe muitos dos nossos familiares. E eu quero te encorajar a não ficar em casa por eles, mas trazê-los para o culto de Natal. É uma oportunidade, você já fecha o pacote. Eu fico dia 24, mas dia 25 tu vai comigo para a igreja. Fechado? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Porque não, eu fiquei em casa, porque a gente está com os familiares. Aproveita, queridos, assim é a oportunidade de conhecer a igreja, serem ministrados pela palavra de Deus. E a salvação vem pelo ouvir, e as suas vidas serão transformadas. Já nesse sábado já é a nossa Noite das Iguarias e o grande sorteio do nosso show de prêmios. E eu estou tão animado para esse dia, estou tão animado, os irmãos abraçaram a causa e nós estamos vendendo muitas rifas do nosso show de prêmios e a gente não deve baixar a guarda. Essa semana é a semana D para nós. Então, que de repente você já vendeu as suas, deseja pegar mais, pegue, ainda tem muita gente para a gente oferecer. E vai ser uma bênção. E na Noite das Iguarias, vamos precisar da ajuda novamente dos distritos. Mas de repente você diz assim, pastor, eu quero doar um prato de iguaria, só eu quero abençoar esse projeto. Então ninguém vai ficar com raiva de você de jeito nenhum. E quem ficar, me diga, tá? Por favor. Então vamos unir forças, nós vamos trabalhar com delivery.
nós vamos ter uma programação muito legal aqui fora. A gente vai estar sentando o pastor Teixeira, sobre o dom divino, vão apresentar. DJ Aldri ao vivo, diretamente daqui mesmo, fazendo o show aí. Vai ser demais. Nós vamos programar, vai ter brincadeiras. Vamos ver se vai dar a gente fazer um karaokê aí com a turma, né? Nós vamos organizar e vai dar certo em nome de Jesus. Então, sobre as nossas rifas, nosso show de prêmios, se faz necessário, você que já vendeu, prestar contas, tá? Por favor, não deixe. Um ano nós cometemos uma falha imensa lá em Oriximiná, na correria, deixamos para cima da hora e tá fazendo um sorteio, todo mundo feliz. Acho que na segunda-feira a gente achou lá um bolo de canhotinha que não foi para dentro. Meu Deus, tem duas opções: pega, queima e joga fora. Ninguém sabe, vamos ficar só nós. Ou liga para cada pessoa e diz assim, pede perdão e diz que nós vamos devolver o dinheiro. E foi exatamente isso, pela nobreza, pelo caráter, pelo temor a Deus que nós fizemos. Pegamos os nomes, fulano. Infelizmente aconteceu essa situação aqui. Foi uma falha nossa, reconhecemos nosso erro e nós estamos ligando que nós queremos devolver o seu dinheiro. E é interessante como Deus honra a honestidade. A grande esmagadora maioria das pessoas, não, eu ajudei a obra, não precisa. Então, queridos, foi bem. Então é necessário a prestação de contas para que a gente tenha o máximo de cuidado a respeito disso, em nome de Jesus. Amém? Nossas poltronas, hoje o irmão Fabiano, elas já estão, a parte metálica, né? Já estão todas prontas. Eu acho que amanhã ou quinta-feira já ia todas serem pintadas. E a gente está crendo, ele me deu uma esperança muito grande. Vai dar certo e vai estar aí no culto da virada, em nome de Jesus. Então, mais as nossas amostras, elas já estão aí, você pode provar sentando nela, né? E querido, é um sonho que está se tornando realidade, está bem palpável. E essa questão do nosso show de prêmios é tão importante todos abraçarem a causa, para a gente fazer o máximo de dinheiro para nós mandarmos e assim irmos pagando as nossas poltronas para a glória de Jesus. Algo que estava tão distante, agora já está tão pertinho de a gente realizar em nome de Jesus. Amém? Olhe para o seu irmão, diga assim: juntos somos mais fortes. Olha para o outro irmão, diga assim: juntos somos mais fortes. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos também no dia 25 ter uma apresentação especial do nosso Paz Kids. E depois do Tadel nós vamos ter um ensaio com as nossas crianças. E também nós temos a sopa vendendo aí R$20, 2 pratos. Fique de pé em nome de Jesus. Não, é um preço bem legal, é uma sopa deliciosa. Amém? Nós vamos honrar o Senhor com os nossos bens agora. Amém, queridos? Nós sabemos o quanto precisamos fazer isso com alegria. E também outro detalhe, nós já começamos, irmão Kleber já começou colocar janelas de vidros aí na nossa área. Glória a Deus. E nós cremos que até o culto da virada também já vai estar todo pintadinho, todo arrumado aí, com a placa, o nome Pastor, somos uma igreja de família. Meu Deus, vai ser tremendo demais. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por essa palavra. Ajuda-nos a viver isso, Pai. Ajuda-nos a termos a nobreza de viver, realmente sermos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Também nesse momento nós queremos te adorar com os nossos bens. Receba como um cheiro suave e agradável diante das tuas narinas. Abençoe os teus filhos, a tua igreja, com prosperidade.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. As palmas. Paciência no Senhor. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de lives poderosos, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus.